Obrigado pela participação de vocês. Eu estava lendo uma informação aqui que a Karina preparou para a gente, já abrindo aí, eu acho que o Rafael podia começar falando. Tem um dado aqui que, em São Paulo, as pessoas usam carro 3 horas em média por dia. Se você pegar essa utilização de 3 horas por dia, a gente está falando aí de 320 horas de carro ocioso, 320 dias de carro ocioso por ano. Se você usar o carro 3 horas por dia, o seu carro fica ocioso 320 dias por ano. É muito tempo, né? E pensando no compartilhamento, que é o que a Joycar faz hoje, como que a gente pode melhorar isso, Rafael? Bom dia, pessoal. Na verdade, quando a gente acaba pensando... O Flávio começou falando de São Paulo, então vou falar do trânsito de São Paulo, né? A gente acaba pensando quanto a gente gasta tempo no trânsito. E em São Paulo a gente gasta 3 horas. E aí a gente acaba... que se a gente gasta 3 horas no trânsito, 21 horas o carro está parado em algum lugar sem ninguém utilizar, né? Então, o carro hoje, eu arriscaria dizer que talvez seja um dos ativos que as pessoas compram e que é mais subutilizado, né? E ele é super caro, tanto a compra quanto manter um carro. E aí por isso que começaram a surgir soluções. E a Joycar trabalha justamente com isso, né? O que a gente faz é instalar um equipamento no carro que conversa com um sistema de reservas. E a ideia toda é que esse uso seja otimizado, né? Então mas muito poucas pessoas deveriam ter um carro próprio, só quem realmente usa como ferramenta de trabalho contínuo. E aí, se você não precisa desse carro como ferramenta de trabalho contínuo, a ideia é que você tenha esse carro na nuvem, né? Então, por exemplo, os seus colaboradores, quando eles precisam de um carro, eles entram nesse sistema, reservam e usam esse carro. Então, a ideia é que a gente consiga otimizar o uso de um ativo que, na verdade, ele fica muito tempo parado e ele é caro para você manter, né? Eu acho que o Guilherme também podia falar. Guilherme, explica um pouco o que é o Fleet, que é de Curitiba, né? Orgulho dos curitibanos aqui. E desse dado que eu falei aqui de 320 dias, como que a Fleet pensou numa solução para resolver isso? Colocar esse carro, cadastrar ele no Fleet e alugar ele para outras pessoas. Então, o Fleet é basicamente uma plataforma de compartilhamento de carros entre pessoas. Quem conhecia o Fleet aqui de Curitiba? Levanta a mão. Já tem o aplicativo. Alguém já usa? Alguém aqui já alugou o carro pelo aplicativo? O próprio carro? Alguém? Não? Ninguém? Ah, você já alugou? Como é que foi a experiência? Conta pra gente. Na verdade, eu estava comentando com o Nagueva agora. Amanhã eu estou alugando uma Ranger que eu vou para Londrina. Eu não tenho dinheiro para investir numa Ranger, mas vou me dar o conforto de chegar até Londrina de Ranger e vai me custar R$200. Então, essa é a lógica da mobilidade, do compartilhamento. Faz muito sentido. Eu alugo, tem CRV, tem diversos carros lá que são revisados, tem um bom conforto. Eu alugo direto com o proprietário e o custo é baixíssimo. Então, realmente vale a pena. Até para quem tem o carro, isso se torna uma forma de diminuir o impacto que esse carro causa no orçamento. A gente tem aí proprietários hoje faturando R$1.500, R$2.000, R$2.500 por mês, alugando o carro só no período ocioso. Eles falam, eu não vou dar meu carro no nome de alguém. Mas quando você pensa de repente no retorno financeiro que isso pode ter, aí a conta fecha e você justifica essa mudança de mindset. O engraçado é que a gente tem esse sentimento de posse, né? Eu, quando pensei no Fleet, eu falei, cara, mas tipo, tá a cadeirinha do meu filho lá no meu carro, não parece que é a sua segunda casa, que você vai deixar um estranho andando ali. Fala, puxa, o cara vai deixar o cheiro dele lá, vai que esse cara fuma dentro do meu carro, sei lá o que ele vai fazer com esse meu carro. Só que é um conceito muito brasileiro isso, né? Europa, nos Estados Unidos, ninguém é apegado com carro, né? Não tem esse apego, esse sentimento de posse. E eu acho que a gente precisa superar isso no Brasil. Até quando eu falei com o André,
que é o CEO do Fleet, eu falei, pô, precisa fazer isso para o corporativo, porque os carros também ficam ociosos na empresa e tem que compartilhar os carros lá, né? Acho que a gente tem que vencer esse sentimento de posse. Ô Ivo, como que é aí o projeto em Curitiba? Obrigado pelo convite, mais uma vez estar participando aqui num debate com vocês. Gostaria só de agregar um pouquinho em relação ao Fleet. A minha namorada alugou recentemente o carro dela e a pessoa ficou um pouco mais de uma semana com o veículo e rodou 2.500 quilômetros. Então, assim, tem toda essa questão da posse, né, de você ter o acesso. Mas ela ficou um pouco preocupada, porque foram 2.500 quilômetros em pouco mais de 7 dias. Então, assim, ainda há um pouco essa preocupação, como você colocou, Flávio, das pessoas elas estarem um pouco abertas a essa questão do acesso. Então, você abrir mão do teu veículo particular para colocar um sistema como o Fleet. Mas essa é uma barreira que a gente está vendo que já está sendo bem vencida. Além do Fleet, a gente tem outros diversos sistemas como esses rodando aí no Brasil e no mundo. Bom, falando um pouco do ecoelétrico, o ecoelétrico é um projeto desenvolvido aqui pela Prefeitura de Curitiba. Troca seu microfone aqui, por favor, que eu acho que está... Melhorou agora? Bom, o ecoelétrico é um projeto da Prefeitura de Curitiba. Então, eu estou aqui numa mesa com empreendedores, conheço bastante aqui o Christian, que é uma pessoa reconhecida aqui em Curitiba, mas o projeto ecoelétrico, ele começou em 2013, então houve toda essa nova gestão que começou a administrar a cidade, trazendo novos conceitos. E um deles está relacionado muito à questão de frota. A gente identificou no começo da gestão que Curitiba dependia muito para os seus serviços administrativos de uma frota de veículos, de carros. A gente tem aproximadamente 1.200 carros rodando diariamente para atender todas as demandas, desde deslocamento de malotes, ou levar alguma pessoa a algum evento, e até mesmo a ociosidade. A gente identificou que veículos eles também estão aí disponíveis para ociosidade. Boa parte deles ficam parados boa parte do período. E não só um veículo particular, mas o veículo da própria administração. Então foi legal também que a gente descobriu que há veículos nossos da frota que ficam 80% do período parado e rodam aproximadamente 40 km num dia. Então a nossa intenção de trazer o conceito da mobilidade elétrica não foi só pela questão de um veículo menos poluente, mas também para otimizar o uso. Então acho que é um projeto aí inovador no Brasil. Então, é um projeto que está trazendo vários indicadores, tanto da parte de consumo de energia. Então, a gente conseguiu identificar que os nossos veículos elétricos, a gente está gastando 10 centavos por quilômetro rodado, comparando com os veículos a gasolina que estão chegando a 35 centavos. Esse é acho que para esse debate, um dos principais indicadores que a gente conseguiu trazer com o projeto ecoelétrico. Quantos carros são o projeto? A gente está é uma frota pequena, até pela questão de você conseguir trazer veículos elétricos, né? O cenário ainda não permite a aquisição fácil de veículos elétricos. A gente está com 10 veículos, são 3 modelos, 2 Twizzes, 3 Kangus e 5 Zoes, e um micro-ônibus que a gente agregou na frota agora no meio do ano passado. Então, a gente está com 11 veículos operando aí desde 2013. Né? Então, a gente tem mais de 90 mil quilômetros rodados, são aproximadamente aí 20 mil kWh de energia consumida, mais de 10 mil viagens realizadas, entre outros indicadores, que são indicadores que a gente também compartilha aí desde pessoas da universidade e também outras administrações públicas que estão interessadas em nosso projeto. Então, a gente tem aí desde o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Campinas, o pessoal de Porto Alegre, entre outras municipalidades que estão buscando essa nossa experiência para tentar agregar a frota. E o legal é comentar aqui, Flávio, que o nosso projeto, né, a gente conseguiu trazer bastante indicador. E no ano passado, no final do semestre, a gente conseguiu marcar uma audiência com o ministro Armando Monteiro, que é o do MIDIC, a gente conseguiu mostrar para ele as vantagens de você utilizar veículos elétricos em sua frota. E o legal foi que 2 semanas depois que a gente apresentou para ele o projeto, todas as vantagens econômicas e principalmente ambiental, ele reduziu, no caso, isentou o imposto de importação de veículos puramente elétricos. Então, não é só você trazer uma indústria aqui para o Brasil e começar a produzir, mas primeiro você tem que desmistificar o uso desse veículo para fazer com que a população comece a aderir a esse tipo de modal. Então, a gente está vencendo aí várias barreiras para estar chegando, aproveitar também, já comentar também, que a gente está chegando agora ao sistema de compartilhamento. Então, como a lei de mobilidade já prevê o sistema de transporte individual motorizado, a gente lançou agora, no final do ano passado, uma PMI para sistemas de compartilhamento de veículos elétricos. Então, é um sistema aí complementar a toda uma rede integrada de transporte público. Muito legal. A Karina vai fazer uma pergunta. Antes, até um dado aqui interessante que quem até comentou isso comigo foi o Rafael, que às vezes a gente fala assim, carro elétrico é uma solução. É uma solução, mas desde que ele seja utilizado. Porque se consome 7.000 toneladas de CO2 para construir um carro.
né? Então, não adianta nada você colocar um carro elétrico e ter gastado 7.000 toneladas de emissão de CO2 para fabricar esse carro e esse carro não ser utilizado. Então, a importância de utilizar o veículo, né? Por isso que, dentro das empresas, a gente tem que questionar muito isso. Tem empresa que tem duas frentes. Ou os carros rodam muito, ou tem muito carro que roda pouco. Será que esse que roda pouco, que roda 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros ou 2.000 quilômetros por mês, realmente é importante? Não poderia ser substituído por um outro modal? Lá em São Paulo, por exemplo, aqui está chegando o Uber agora, né? UberX. Quem já usou o UberX aqui em Curitiba? Já usaram? Usamos ontem e estamos satisfeitos aí. O Uber está vindo para ficar. O UberX é muito barato. É muito barato. Mas será que o UberX, fazendo a custo do quilômetro rodado, não é mais barato do que no custo que você paga hoje num carro, em tudo que compõe um carro? Eu acho que esses são os questionamentos que a gente tem que fazer para falar um pouco sobre mobilidade e ver como é que ela se aplica dentro do seu dia a dia. Bom dia para todo mundo. Eu queria fazer uma pergunta para o Christian. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a EcoBike e como que ela está sendo incorporada pelas empresas. Assim, a bike é usada integralmente para algumas ações, integrada com outros veículos. Como ela está sendo usada pelas empresas? Vamos lá. Quem trabalha com logística aqui, levanta a mão. Pouca gente. Quem trabalha com last mile aqui? Dá trabalho fazer last mile, né? Que é a última milha, pegar o pacote e entregar na casa do cliente. É isso que eu faço hoje. O que nós construímos em 2011 aqui em Curitiba, e hoje nós já estamos em 9 cidades. Fazer esse last mile, essa última milha da entrega, de uma maneira mais rápida, mais barata e menos poluente, com as bicicletas. Então, hoje nós temos mais de 120 ciclistas no Brasil, pedalam uma média de 70 a 100 km por dia, fazendo entregas do que vocês imaginarem. A gente trabalha para a Natura, para o Boticário, a gente entrega pizza, comida japonesa, ele trabalha para e-commerce, enfim. O que vocês imaginarem a gente consegue entregar de bike. Isso começou em 2011, hoje nós estamos com 9 cidades, a previsão até 2019 é ter em 85 cidades no Brasil. E a gente migrou o negócio, que era de logística em bike, começou isso em 2011, e a empresa hoje ela se transformou para uma empresa de logística sustentável. Então, de uma maneira indireta, eu sou um parceiro de vocês. Você faz o rodoviário, faz o aéreo, enfim, e eu acabo fazendo o urbano. Implemento o serviço do motoboy ou eu substituo o serviço do motoboy em alguns casos. Eu uso moto elétrica, eu uso carro elétrico, já se fala em drones, então tudo que não é poluente eu posso inserir na minha frota. Então, sobre as empresas, isso é tendência. O governo assinou no passado um adicional de periculosidade, não sei quem tem motoboys aí na sua frota, mas hoje o motoboy ele ganha 30% de adicional de periculosidade e para nós isso é ótimo, porque o ciclista não tem esse adicional de periculosidade, então indiretamente eu sou 30% mais barato sem fazer nada. O meu índice de acidente, eu nunca tive um acidente fatal no Brasil em 5 anos, eu nunca tive um acidente grave que o ciclista ficou internado, perdeu um membro ou qualquer coisa assim. Eu nunca tive um atropelamento de pedestre grave, enfim, o meu índice de acidente ele é muito menor, por vários fatores. O meu ciclista ele não ganha por entrega, então isso eu já consigo diminuir o índice de acidente. Inclusive quem paga motoboy por entrega é proibido por lei, tem uma lei federal que proíbe isso. E eu faço treinamentos constantes dos meus ciclistas. Todo mundo é registrado, tem seguro de vida, então isso eu acabo gerando um impacto muito menor. E em contrapartida eu faço uma medição de poluição, então se o Boticário fizesse uma entrega via motoboy de X quilômetros, ele iria poluir tanto. Comigo ele não poluiu, então a gente acaba gerando uma informação para ele, que vai para os seus relatórios de sustentabilidade e assim por diante. De mídia espontânea, nós ganhamos mais de 3 milhões de reais em mídia espontânea no Brasil, a gente saiu na Forbes, saiu na Discovery Channel, então é uma empresa que, como o Ivo falou, a gente acabou elevando aí a bicicleta e a mobilidade urbana para o país como um todo. Obrigada. E como que é utilizar a bike aqui em Curitiba? Comparando com outras cidades do Brasil, o prefeito, essa gestão atual é surreal assim, o que ele vem fazendo pela cidade. A mobilidade urbana em Curitiba é uma das melhores que a gente tem no país. A infraestrutura realmente é muito boa. Se pegar de 2011 para cá, se em 2011 eu já tinha pouco índice de acidente, hoje eu não tenho quase nada, porque a infraestrutura provê essa segurança para o ciclista.
Hoje o motorista, quando ele anda, não sei quem é de Curitiba, mas quando ele anda na 7 de setembro, na João Gualberto, e ele sabe que ele tem que andar 30 km por hora porque tem uma via calma, ele começa a ver ciclistas, ele começa a respeitar o ciclista. Aquilo lá não é mais um bicho estranho para ele. Aquilo faz parte do trânsito. Então, quando ele está numa outra via e ele acaba vendo o ciclista, ele já respeita, ele já ultrapassa 1,5 metro, ele já entende que aquele ciclista tem que estar ali, não tem que estar na calçada, como a maioria dos motoristas falam que é para ir para a calçada. Então, Curitiba é excelente nesse ponto. O Ivo, com certeza, pedala, eu já vi o Ivo pedalando, do jeitinho que ele está aqui indo para o trabalho. Com certeza o Ivo, fazendo parte da prefeitura, deve ter novidades aí que vai trazer para a gente em relação a isso também. Quer complementar, Ivo? Bom, como experiência, né, o Christian colocou que eu pedalo, então realmente eu uso a bicicleta como modal principal, e a gente tem visto esse índice, né, de investimento em infraestrutura. Então, o importante é ter essa infraestrutura para fazer com que o motorista, tanto de carro, de ônibus, etc., perceba que há que compartilhar a via. Então, se fala muito na questão do compartilhamento, e a via também é isso, é com você compartilhar com os outros modais. Então, acho interessante é que já está havendo esse reconhecimento tanto da administração como também das pessoas, que a bicicleta também é um modal de deslocamento. Alguém aqui tem algum case para compartilhar, já que tem outros modais trabalhando fora só o veículo, seja bicicleta ou um outro compartilhamento de carro? Alguém tem algum case para contar? Levanta a mão para a gente. Não? Quem tiver perguntas para a mesa, é só levantar a mão, que a gente leva o microfone para você poder fazer uma pergunta aqui. Tem alguns cases e algumas empresas. Tem uma empresa agora que ela resolveu, para cada 4 carros que dirigiam, elas venderam os 4 carros e contrataram um carro com motorista. E aí deram um aplicativo tipo táxi, 99 táxis, o táxi, para esses 4 técnicos, e os 4 técnicos usam ele. E aí eles estão finalizando alguns estudos lá, para fechar no custo do quilômetro rodado deles lá, para ver o custo, mas já é uma tendência de ter um outro olhar, né? E de você fazer algumas experiências para tentar melhorar isso. Aí eu queria perguntar, quem tiver pergunta é só levantar a mão para o Rafael. Rafael, tem pergunta lá no fundo? Eu vou só perguntar para o Rafael e você já pergunta então. Rafael, o case lá dentro da BASF, como que foi implantado e quais os benefícios que a BASF tem hoje, pensando que lá é uma empresa, como a maioria aqui, né, de empresas frotistas. Compartilha o case da BASF, por favor. Tá. O legal do case da BASF é que a gente consegue replicá-lo, e o legal é que a gente foi colocando o pé na água devagar, né? A gente começou lá com um carro, com um piloto, e aí à medida que foi dando certo a gente foi crescendo, e hoje tem 10 carros rodando. E aí como é que isso aconteceu, né? A gente colocou um carro, cadastramos alguns colaboradores da BASF e distribuímos os logins e senhas para esses colaboradores poderem acessar o nosso sistema de reserva. E aí o colaborador, ele marca uma reunião, ele entra no sistema de reserva, sei lá, marcou uma reunião para aqui 10 dias, ele entra no sistema de reserva, agenda o veículo para o horário daquela reunião, e no horário dessa reunião ele desce na garagem, passa o crachá dele no para-brisa do veículo, que tem um dispositivo, o carro destrava, ele responde um checklist num computadorzinho de bordo que fica no porta-luvas, pega a chave e usa o carro durante o horário reservado. E tem algumas coisas legais, do tipo, se ele não responder o checklist, o carro não liga, se outra pessoa passar o crachá no carro, o carro não abre, ele só abre para quem reservou o carro naquele horário, e por aí vai. E aí a gente foi crescendo, e hoje na BASF tem 10 carros, em 4 estações diferentes, né, da BASF, e são 550 colaboradores cadastrados. Então a gente tem mais ou menos aí 55 colaboradores por carro. Esses colaboradores eram colaboradores que não tinham acesso a carro, né? Eles usavam ou táxi, ou eles alugavam carros avulsos. Então, além da melhora operacional, a gente conseguiu reduzir custo lá dentro. E como é que isso aconteceu, né? Hoje o carro, imagina que é um contrato igual frota, só que com o nosso sistema. Então isso já reduz custo em relação à alocação avulsa, de ficar cada hora alugando um carro avulso. E do ponto de vista operacional, a gente melhorou muito o fluxo interno lá, que antes tinham várias aprovações. Hoje, na verdade, o colaborador ele tem uma aprovação, que é se ele pode ou não usar a frota da Joycar. A partir do momento que ele pode, ele é cadastrado no sistema e começa a fazer as suas reservas.
E aí é legal que o gestor acompanhe, ele consegue ver todas as reservas de cada colaborador, né? E para o gestor de frota, é legal que ele consegue acompanhar várias informações dos veículos no nosso sistema. Então ele sabe quem está usando o carro, ele sabe quanto rodou, de que horas a que horas, se a pessoa reservou um veículo e usou naquele horário, né? Então, por exemplo, alguém reserva o carro das 10 às 15, de repente o cara usa o carro só das 10 à 1. Aí o gestor consegue dar um puxão de orelha nessa pessoa. Pô, porque você fez uma reserva tão longa se você usou pouco o carro. E aí tem algumas funcionalidades que são legais. Ele consegue acompanhar o nível de combustível do veículo, cada partida do carro. Então esse lance de acompanhar cada partida do carro... Gente, eu sei que o gestor não tem tempo, tá? Eu não imagino que você vai ficar lá na tela do computador olhando o carro, mas é só para vocês terem a ideia de que, por exemplo, eu sei que uma das grandes dificuldades, tanto dos gestores quanto das locadoras, é, por exemplo, atribuir uma multa de trânsito. E aí com o nosso sistema você consegue saber quem estava com o carro, se ele realmente estava dirigindo o carro naquela hora. Então fica muito fácil através do nosso sistema, entendeu? E aí o legal é que você consegue otimizar pra caramba o uso dessa frota. Então esses 10 carros da BASF não param, porque são 550 colaboradores usando, e aí cada hora uma pessoa diferente, num horário diferente, está usando aquele carro. E aí um próximo passo, que é a evolução, e até teve um dos palestrantes que falou um pouco da flexibilização dos RHs e jurídicos, né? Um próximo passo que a gente quer implementar é que esses carros sejam usados como benefício, né? Então, hoje na BASF, esses carros acabam ficando parados ao final de semana, porque a gente ainda está numa guerra ali com o jurídico e com o RH para conseguir liberar isso. E aí a ideia é que esses carros sejam usados também aos finais de semana. Então, isso vira um benefício para o próprio colaborador, né? Então, você pode usar o carro para uso pessoal no final de semana e até, eventualmente, para ir embora para a tua casa, né? Dentro de um parceiro nosso, a gente até está fazendo o que a gente chama de compartilhamento flex, né? Durante o horário comercial, os colaboradores dessa empresa usam o carro, né? Esse é um outro case, eles usam o carro como ferramenta de trabalho e fora do horário de trabalho eles usam o carro e pagam uma tarifa módica. Então, o jurídico deles entendeu, por exemplo, que ao pagar uma tarifa, aquilo não o vincula como usando uma ferramenta de trabalho. Então eles pagam uma tarifa módica para usar o carro no final de semana ou para voltar para casa. Isso é legal que financia, né, a própria ferramenta de trabalho. Então você reduz mais ainda o custo daqueles carros compartilhados, além de oferecer um benefício para o seu colaborador. Obrigado, Rafael. A pergunta? Na verdade, a Soga Menon da Potencial Petróleo, né? Voltando lá ao Fleet, onde começou, daí eu estava só esperando a oportunidade para erguer a mãozinha aqui. Eu até baixei o aplicativo aqui no celular, conversando com o Edson, que é o meu supervisor. A questão de alugar o carro não entra naquela questão de documentação, que eu tenho que trabalhar com placa vermelha, porque, querendo ou não, vou estar ganhando, né, algo em cima disso, entendeu? Ou não, que parâmetro aí jurídico isso daí pode... A gente teve uma longa pesquisa ali, principalmente quando começou, para ver se a gente precisaria se enquadrar nesse sentido. E na verdade, o Fleet ele não aluga carros. O Fleet ele é uma plataforma de comunicação que junta duas pessoas que querem alugar um carro. E aí, nesse contexto, a gente facilita oferecendo seguro e validando CNH e documentação do carro. Então, se eu quiser, por exemplo, emprestar o carro de um de vocês, qual que é o maior trâmite? Vocês vão olhar para a minha cara e falar, não, eu confio nesse cara. Mas o maior problema é, o seguro não é válido para quando eu for dirigir. Por mais que vocês gostem de mim, me amem, vocês vão dar chave com um certo receio, porque eu não tenho seguro. E o Fleet ele é basicamente um intermediador que vai facilitar isso. Então, duas pessoas têm a oportunidade de passar, um passa a chave do carro para o outro, através do Fleet, e o Fleet cuida do seguro da operação, garante os dados junto ao Denatran, e aí ele acaba não tendo nenhum carro. Assim. Então, o Fleet, apesar de a gente ter uma frota de 2.000 carros hoje, a gente não tem nenhum carro. Então, o trâmite da placa vermelha acaba não sendo necessário para a gente. Bom dia, eu também queria perguntar para o Fleet, tá? Primeiro eu queria falar para o Ivo que legal que Curitiba está conseguindo quebrar algumas barreiras, tá? Porque essa questão de compartilhamento de carros, esses conceitos novos que a gente está trazendo de fora para cá, eu acho que eles se aplicam em qualquer área, mas ainda a gente tem leis trabalhistas, leis, né, que emperram muito, tá?
e tornam o custo inviável, tá? A questão da placa vermelha, que não se aplica, mas é um exemplo, tá? Mas eu queria perguntar para o Fleet, por exemplo, assim, eu sei que não posso ficar sempre olhando os lados negativos, tá? Mas, por exemplo, se eu locar meu carro, tá? E o cara pegar lá e estiver embriagado e o carro for apreendido, como é que o Fleet me ajuda nisso? Tipo, ou se o cara matar uma pessoa com o meu carro, como é que fica? Eu respondo junto, não respondo? Isso ainda para mim está um pouco confuso, sabe? Eu tenho algumas perguntas em relação a isso. Isso aí. Essa insegurança é bem normal. Assim, toda vez que a gente conta do Fleet para alguém, sempre vem essas perguntas. Então, a gente não encara nem como um lado negativo. Como é um negócio muito inovador, a gente tem uma série de receios. Com relação à responsabilidade do motorista. Hoje, não é, apesar do Fleet ser uma plataforma de comunicação, não é só me dá seu carro, beleza, estou usando seu carro. A gente tem uma documentação ali que ofere e que prova que o motorista é responsável pelo carro naquele período. Então, qualquer trâmite que aconteça, acidente, graças a Deus, até hoje, nunca aconteceu o caso de ter morte no trânsito, mas o motorista é sim responsável, porque tem um documento que tem valor legal, que prova que durante aquele período ele estava com o carro. Então, no caso, por exemplo, de dirigir embriagado, o carro vai ser apreendido. Obviamente, isso vai gerar um transtorno para o proprietário, mas o motorista vai sim ser penalizado, existem multas administrativas no Fleet, e esse valor é repassado como uma forma de compensação para o proprietário. Tá? E um caso de embriaguez, por exemplo, esse motorista é banido do Fleet e ele não entra mais, ele não volta. A gente bloqueia a CNH dele, por mais que ele crie novos cadastros, ele jamais vai voltar para o Fleet. Então, de embriaguez não, mas a gente já teve casos de, digamos, má conduta. Sabe? O cara pegar carro e aí reclamar que o carro, quando chegava em 170, balançava muito. Então, pô, 170, meu amigo, acho que não tem rodovia no Brasil que você pode dirigir a 170. E aí, por causa de um comentário, a gente bane o cara, porque é má conduta, a gente não quer esse tipo de comportamento no Fleet. Queria só aproveitar o comentário do nosso companheiro ali, é que internamente a gente sofreu muitas barreiras nessa questão de documentação e liberações. Os veículos do nosso projeto são veículos acomodato, então a gente tem um comodato com a Itaipu, que é uma das nossas grandes parceiras, e também com a Renault. E para a gente conseguir motoristas que conduzissem esses veículos, a gente teve que alterar um decreto municipal que ele proibia que os motoristas próprios ou os motoristas terceirizados conduzissem veículos acomodados. Então a gente teve que vencer outra barreira interna. Então não é só as barreiras que a gente vê de as questões do Denatran, etc., mas também internamente tem muita coisa a se mudar. Então é só para também agregar um pouco aí. Isso, e em questão de embriagagem, das pessoas que estão dirigindo alcoolizadas, né? Tem um novo modelo de locker de bicicleta que, para a pessoa liberar o locker, ele tem que fazer um teste de bafômetro. Então, é uma novidade. Nem bicicleta pode dirigir mais embriagado. Então. Fernando, da ExxonMobil, a minha pergunta também diz respeito aos aspectos jurídicos aí do Fleet. Na palestra anterior foi comentado que se você entregar o seu carro para alguém, você, no final das contas, mesmo com toda segurança, você pode ser responsabilizado penalmente, dependendo da situação, mas também civilmente, né? Então, como é que resolve esse problema? Além do aspecto de usarem 2.500 quilômetros em 7 dias. Tem um ponto bem importante que é o seguinte, ele até comentou do cheque, o checklist que fica fazendo na carteira, para ver se a carteira está em dia, não tem restrições. Hoje, qualquer CNH no Fleet, ela já é validada junto ao Denatran. Então, até essa coisa que o Ivo comentou de quebrar uma barreira, foi o que a gente teve que quebrar. A gente teve que bater na porta do Denatran e foi um pedido sem precedentes que eles teriam que abrir a base para a gente, está em andamento, e aí abriu, sabe, a base para a gente consultar. Então, a gente garante assim, que a CNH do cara está em dia, o tempo todo. Por mais que você cadastre hoje e vá alugar um carro daqui 6 meses, se até lá a tua carteira tiver sido cassada, você não vai poder dirigir, a gente não vai autorizar a transação. E no caso de responsabilidade legal, por conta do quadro resumo da locação, que é esse documento que valida que o motorista é responsável, então qualquer coisa do tipo acidente, é o motorista que é responsabilizado. Então a gente garante que o carro está com a documentação em dia e garante que aquela CNH é válida para a direção. Então não basta só passar uma CNH e sair dirigindo. Se for uma CNH que não está válida, a gente não vai liberar uma locação. E aí a gente minimiza bastante esse risco. E olhando um pouco do lado do empreendedor, assim, esse tipo de coisa são exceções. Um dia vai acontecer, vai. É igual na minha empresa, algum dia um ciclista vai morrer? Provavelmente, é o risco do meu negócio. Assim como o seu motorista algum dia pode ter um acidente fatal. É o risco do negócio e é para isso que a gente paga seguro e advogado. Então, não dá para se preocupar muito se alguém vai matar ou não vai matar. É um risco.
No Fleet, a gente tem essas estatísticas, era uma preocupação muito grande que a gente tinha, assim, que é o que acontece se algo der errado. E a gente foi se resguardando contra tudo isso. E o mais legal é que o Fleet hoje trabalha muito no sentido de mudar a cultura das pessoas com relação ao compartilhamento, é mudar o mindset. E só para exemplificar para vocês, o último levantamento que eu fiz em fevereiro, de todas as locações, 1% das locações, de 1,07% das locações, tem problema. Tá? Desses 1,07%, 90%, 92%, proprietário e motorista resolvem sozinhos. E aí, 8% do 1,07% é quando o Fleet precisa ser envolvido. Em todos os casos que o Fleet precisou ser envolvido, o seguro resolveu toda a situação. Então, assim, realmente, às vezes a gente fica preocupado, mas é mais a mudança de mindset e, na hora de operar, é uma gestão de risco, basicamente, que a gente faz, como o Trentin falou. Acho que as dificuldades que eles estão vendo as perguntas não são diferentes da que você ouve, né, Rafael? Todo mundo, quando está falando de carro compartilhado, está falando muito sobre mas e se eu compartilhar? E se o cara pegar o carro? Porque quando a gente está falando de carro compartilhado, é legal o Rafael e o Ivo, porque o Rafael está aplicando o conceito de levar o carro para compartilhar dentro das empresas, né, corporativo. O Ivo está falando do projeto de Curitiba de se espalhar. O projeto é quantos carros em Curitiba? O projeto de Curitiba é 600 carros. A intenção nossa aí num cenário final de implantação é ter aproximadamente 600 veículos e 1.000 pontos de recarga. 600 carros em 1.000... Olha que negócio, o Curitiba vai virar um case no mundo, não vai ser só para o Brasil. Porque só vai ter carro mesmo quem quer, porque se você tem 1.000 pontos de recarga de carro elétrico e 600 espalhados, você anda um pouquinho da sua casa até o primeiro ponto, pega o carro, faz o que você está fazendo, devolve no ponto de recarga e você vai ter um projeto de mobilidade fantástico, fabuloso. Assim. Eu acho que eu fico muito empolgado com o projeto de Curitiba, porque eu acho que pode ter tudo para ser uma referência e um grande case. Porque o conceito de compartilhamento de veículos, você tem que ter uma densidade positiva, então para que gere todo esse deslocamento A de um ponto A a um ponto N. Então, por isso essa intenção de chegar a 600, mas esse é um cenário final, Flávio. É uma intenção, mas primeiro a gente vai identificar também se há realmente essa demanda e se vai haver um crescimento da demanda, para daí chegar a isso. Que é um problema né? É um problema de cultura, né? Sem dúvida, com certeza. Além de também desmistificar o veículo elétrico, é trocar esse conceito aí de propriedade para o acesso, né, ao sistema. Mas os desafios que a gente está falando do aspecto jurídico, que é o risco do negócio, ele faz parte de todos aqui. Faz parte do projeto de Curitiba, faz do Rafael. As mesmas perguntas que vocês estão fazendo para o Fleet aqui, elas se aplicariam para eles, porque falar, no Rafael é a mesma coisa, vai deixar o carro lá. E se o cara pegar meu carro, o carro sem motor, sem carteira, você consegue validar, tal. Faz parte do risco do negócio e eles, dentro do projeto que eles desenvolveram, eles tentam minimizar esses riscos da melhor forma possível, o que nem sempre vai ser 100% minimizado, né? Bom, meu nome é César, lá do programa Autosport, mas só para compartilhar essa história aí, né, de mudar a cabeça. Eu trabalho com carro, sempre trabalhei com carro, sou apaixonado por carro e não é de se esperar que eu não queira carro na garagem. E vê o meu caso, a minha esposa abriu mão de ter carro, mesmo sendo a esposa do piloto do programa Autosport, porque não compensava ter esse segundo carro em casa. O que nós temos hoje? Nós temos um motorista que é chamado de Gianecchini, né? É um gordinho baixinho, que de bobo eu não tenho nada, e que sempre que ela precisa, leva ela para cima e para baixo. Sem contar muito do que o Max falou, das facilidades que você tem hoje, de você pedir serviços, né? Através de smartphones, de outras plataformas e daí por diante. O que eu quero talvez estar aqui colocando de interessante, talvez, nesse meu comentário, é que por mais que eu seja um cara que milite sobre carro, adore carro, tenho meu carro na garagem, eu faço conta dentro de casa. Não compensa ter 2 carros na nossa garagem, o carro mobilizado, porque eu ainda ando razoavelmente com o carro. Minha mulher andaria muito menos. Numa conta muito rápida, o que ela gasta de táxi com o Gianecchini, quer dizer, ela precisaria andar muito com o Gianecchini para dar, por exemplo, sei lá, o valor do IPVA do carro. E a gente já faz isso há uns 5 ou 6 anos. Ou seja, existem pessoas, e eu concordo com o Rafael, que não precisaria ter carro, e muita gente tem 2, 3 carros na garagem, quando podia ter um só. Enfim. E quantas empresas que poderiam reduzir, né, o número de carros? Karina, tem pergunta do pessoal da internet? Tem sim, Flávio. A gente separou algumas perguntas, a gente fez uma ação durante essa semana pedindo perguntas para os nossos internautas, para quem acompanha a gente nas redes sociais, e uma dessas perguntas é do Micael. Eu vou direcioná-la ao Ivo,
Ivo, você acredita que uma parceria entre a iniciativa privada e empresas de transporte público, com linhas exclusivas para atendimento a empresas, poderia melhorar a mobilidade urbana sem aumentar o custo? E, principalmente, será que haveria fácil aderência dos funcionários a essa iniciativa? Sem dúvida nenhuma, seria interessante tanto para os funcionários e também para o empreendedor, para o empresário. Isso dependeria muito de uma questão de concessão de transporte, então a gente tem que discutir a esse nível, porque para você criar um sistema de transporte público coletivo, você tem que ter uma concessão. Então, aqui, falando em Curitiba, até aproveitando o link do Uber, né, foi agora votado na Câmara de Vereadores e eles votaram contra, né, apenas 3 votaram a favor do Uber. Então, é porque há uma questão de concessão de transporte. Então, você poderia sim ter um sistema como esse. Está se discutindo muito o sistema de transporte por demanda, até foi uma das pessoas que participou lá do nosso debate na última vez, que é essa intenção de você gerar, você criar um sistema que identifique a demanda através dessa necessidade, talvez de uma empresa ou de pessoas, etc. Então, você cria um sistema que vai atrás dessas pessoas e otimiza o tempo também de uso desse veículo. Então, é uma questão que a prefeitura e as administrações públicas têm que entender que há uma necessidade. Então, eu vejo que se há uma concessão desse tipo de serviço, sem dúvida nenhuma vai ser interessante, tanto para a iniciativa privada, como também para os usuários convencionais, né, os clientes do transporte público. Não sei se eu consegui responder um pouco a pergunta, mas talvez eu não seja a pessoa certa, até porque eu não trabalho na URBS, que a URBS é a empresa nossa aqui de urbanização, é ela que faz toda essa parte de gestão de transporte público, motofrete, não sei se até o pessoal lá do Trentin estão sendo monitorados, mas eles que são responsáveis. Então, seria necessário ter uma consulta junto a eles, mas eu reconheço aqui que, sem dúvida nenhuma, seria interessante tanto para os usuários como também para os empresários, né? Há uma tendência forte aí no compartilhamento, né? O Fleet quer ser a maior locadora do mundo sem ter dona de carro nenhum, né? O Airbnb é a maior locadora de quartos do mundo sem ser dona de hotel nenhum. Há uma tendência muito forte. E lá em São Francisco tem o Leap. O Leap é um aplicativo que inventaram, que é o Uber de micro-ônibus. E aí agora no Brasil já tem uma pessoa no Brasil montando, que é um aplicativo que chama Bora. E é para substituir o transporte público. Então, assim, eu tenho uma empresa de van aqui em Curitiba. E aí ela fica ociosa. Eu cadastro minhas vans, meus micro-ônibus nesse aplicativo e vou atender as demandas. Vou levar profissionais para a empresa, vou fazer algumas rotas e tal. Então, há uma tendência muito forte. E aí todas essas barreiras culturais, eu acho que elas vão ser vencidas pela tecnologia, e é o que o Max falou na palestra dele, a velocidade da luz, aí as coisas estão muito rápidas, e quando a gente perceber, já vai ter solução para muitos dos nossos problemas que a gente enfrenta. Eu acho que o grande desafio é cultural, é como que a gente sai disso com uma nova consciência. É o lance do sentimento de posse do carro. De falar, eu vou emprestar meu carro. Eu não empresto meu carro para minha mãe, né? Porque minha mãe fala, Flávio, empresta o carro. E o carro não é meu, o carro é alugado ainda. Eu não tenho carro, meu carro é alugado e eu não empresto o carro para minha mãe. Eu vou sair alugando o carro. Então, o quanto que a gente precisa superar isso, o quanto que tem que mudar o mindset. É uma coisa que eu fico trabalhando comigo e eu acho que todo mundo tem que ter isso, assim, de falar, peraí, esse carro meu fica 90% ocioso, quase não uso, por que eu não faço esse carro rodar mais? Eu queria só complementar, eu acho que a mudança começa a acontecer quando as pessoas percebem que a vida delas é mais fácil quando elas não são donas de um carro. Então, eu acho que a mudança de cultura vai acontecendo muito por aí. Você vê que as tecnologias que estão surgindo facilitam a sua vida, né? Então, essa ideia que a gente tem, que na verdade é uma ideia construída de que brasileiro é apaixonado por carro, na verdade não, né? Nós somos apaixonados por mobilidade. Você quer chegar do ponto A no ponto B. Você é apaixonado por comunicação, você não é apaixonado pelo iPhone. Tem gente que até ama a Apple, mas, enfim, a ideia é que a gente quer realizar as coisas, né? Para poder estar em contato com as pessoas. Então, de verdade, o que importa é fazer as coisas acontecer e não ser dono de um determinado ativo que faz você acontecer. E eu acho que a tecnologia é a nossa aliada nisso, né? Então, acho que essa mudança de cultura vai acontecer principalmente movida pela tecnologia, que é bem o que o Max falou na palestra dele. E tem isso, a gente acaba sempre enxergando o ponto ruim, o defeito, mas você só vai agregar aquela ideia para você quando você enxergar valor nela. E é isso que ele falou.
nós não somos apaixonados pelo carro. Quando você descobre que, ao invés de ter um carro e ter despesa com ele no final do mês, você pode ter acesso fácil a um carro, é muito mais prático, é muito mais fácil. Dói menos do bolso, você é mais ágil no dia a dia, e quando você enxerga valor numa proposta é quando você realmente adere a ela. E sem experimentar, a gente nunca vai enxergar esse valor. Então, sem experimentar, a gente sempre vai só ver o lado ruim, que é natural cada gente. Nossa, chegou o Uber, e aí? Vocês já pegaram um Uber, cara? É 3 vezes menos o preço de um táxi. Nossa, peraí, a brincadeira fica bem diferente. Então é sempre isso, quando a gente vê valor é que a gente realmente passa a utilizar. Mas tem que dar uma chance, senão a gente nunca vai enxergar esse valor. E as perguntas são sempre sobre lei, né? Assim, sempre, mas se acontecer isso, é sempre pensando na coisa errada, né? No problema. Só que os fatos antecedem as normas, né? Ninguém cria lei antes de acontecer as coisas. Então, sei lá, acho que eu falo por nós aqui, por nós 4 e talvez por vários empreendedores, assim, a gente coloca o negócio na rua e aí, se a lei é contra, a gente corre atrás para mudar a lei, porque é a lei que está errada, entendeu? E não o nosso negócio. Então, eu acho que é assim que a gente tem que se manter para as coisas irem para frente e mudarem. E a galera toda que trabalha com frota aqui deveria se chamar de gestores de mobilidade também, né? Não é gestor só da frota. E é um desafio. E eu fico muito contente de falar aqui com eles depois de palestrar sobre o propósito, porque o Rafael, por exemplo, está lá dentro do Cubo, que é um projeto do Banco Itaú, onde que eles têm várias startups que têm alguma relevância ou que estão construindo alguma coisa diferente para o Brasil. E aí ele foi reconhecido pelo Banco Itaú e foi convidado para fazer parte do grupo lá. Então, são todos aqui que estão, o Ivo, o Christian, o Guilherme, todos desenvolvendo alguma coisa muito relevante para a nossa sociedade e para o amanhã. Então, de alguma forma, estão dedicando a vida para cumprir um propósito e se engajar em algo que é um projeto maior do que eles, né? É muito maior do que só um projeto, é algo que pode ter um alcance muito grande. E é muito bacana vocês levarem essa discussão para dentro da empresa e começarem a repensar a mobilidade dentro da corporação, de que forma que você pode pensar nesses modais. Eles vão estar disponíveis, a gente tem várias perguntas que não foram respondidas, né? O pessoal mandou bastante pergunta. Sim, alguém tem alguma pergunta, a última pergunta, antes da gente ir para o almoço? Não? Então vou deixar a Karina fazer. Última pergunta, Karina. A gente recebeu bastante pergunta. Teve uma pergunta do Paulo também falando sobre essa questão da posse do carro, né? E eu queria jogar para vocês essa reflexão de que talvez a gente estaria indo para um caminho onde da não valorização de um meio só, de um só modal, mas na integração de vários modais e até para os gestores de frota, qual seria o modal mais adequado para determinado serviço ou demanda que ele tenha dentro da frota? Quem quer fazer um comentário sobre... Pode falar, Rafael. Eu peguei um finalzinho de uma palestra, porque eu vim de São Paulo hoje, que alguém falou que não existe uma solução perfeita para uma empresa, né? Eu acho que as empresas elas têm que entender os modais, as soluções que existem disponíveis e juntos, né? Eu falo juntos porque, por exemplo, na Joycar a gente faz isso, a gente senta com o gestor para poder entender o que se adequa melhor a ele. Até agora, no coffee break, eu conversei com uma pessoa que achou que a nossa solução servia para ela, mas eu falei que não servia, que eu tinha uma outra melhor, não é nem concorrente, mas uma solução que atenderia. Então, acho que a ideia é construir junto com o gestor de frota e apresentando as soluções que tem disponíveis no mercado. A gente acaba conhecendo a solução do outro, e aí a gente consegue auxiliar nessa integração dos modais e de soluções disponíveis, né? E ter tudo dentro de casa também acaba custando caro, né? Não sei se vocês conhecem a TNT, que acabou de ser comprada pela FedEx. A TNT entendeu que o last mile das entregas express internacionais dela não fazia sentido ela fazer isso com a sua frota própria. Então, ela terceirizou, e hoje quem faz em São Paulo, Rio e outras cidades são os meus ciclistas. Então, vem um documento da China, alguma coisa assim, quem entrega lá no cliente dele é o meu ciclista. Então, é pensar na integração de modais mesmo. Às vezes, o último ponto acaba ficando muito caro. E se você terceiriza, você acaba economizando, ganhando agilidade, uma série de coisas. Trazendo um pouco do cenário de administração pública, queria trazer o caso de São Paulo. A prefeitura recentemente lançou um aplicativo
para otimizar também o uso da frota pública deles. Então, eles identificaram que havia uma ociosidade grande, então tudo que a gente tem discutido aqui, e a solução foi essa, criar um aplicativo para otimizar o uso e compartilhar toda essa frota. Claro, há um motorista que ainda está conduzindo o veículo, mas ele não fica mais ocioso. Então, o legal é trazer que também as prefeituras estão buscando, além do projeto como Ecoelétrico, esses projetos de otimizar através de aplicativos e sistemas como o Joycar ou o Fleet, entre outros. Hein? É bacana vocês que estão na iniciativa sempre pensarem na iniciativa privada, né? E tentarem ver de que forma que vocês podem provocar a iniciativa privada para participarem. Eu te comentei isso já com o André. Pô, o Fleet tem que ter para iniciativa privada. As empresas poderem disponibilizar os carros da empresa para serem menos ociosos. Quer dizer, é só criar uma abinha lá corporativa, pessoa física, para que eles possam também atender essa demanda. Eu acho que é uma discussão profunda aí, a questão de mobilidade. Faltou aqui carona, tem uns aplicativos de carona muito legais aí, que servem para a empresa. Aliás, está aqui a Plantec, que o Walter até fez uma pergunta. Eles têm lá um aplicativo onde você compartilha dentro da empresa carona, e é aplicativo para a empresa. O funcionário está indo para o mesmo lugar que outro colaborador. Pô, vai num carro só, para que vai em 2 carros? O Uber agora está lançando lá em São Paulo que você pega um carro e vai para um ponto. Se alguém pedir o Uber naquele ponto, ele te pergunta se você não quer compartilhar a corrida, porque a pessoa está na mesma direção. E o aplicativo divide a conta automático. A gente está indo agora para os Estados Unidos, domingo, para um evento lá, uma delegação que vai junto com a gente. E aí a gente estava vendo como que a gente ia se locomover. Aí eu estava olhando o Uber lá e falei, pô, os caras têm muitas coisas que ainda não chegaram no Brasil lá. De modelos de carro, tem carro grande, então eu acho que o tema mobilidade, acho que a tecnologia está vindo com força, não dá para fechar os olhos para ela, e é importante vocês entenderem o que existe hoje aí de modais, de tendências, e começarem a repensar dentro da operação de vocês, aonde vocês podem repensar algum modal, aplicar alguma solução que ajude vocês a tornar ainda mais eficiente a mobilidade do time de vocês. Quero agradecer, uma salva de palmas para o Ivo, Rafael, Christian, Guilherme.